Olá, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje estamos mais um episódio falando um pouco mais sobre o livro do jogador, falando um pouco sobre D&D, as raças jogáveis, mais especificamente desse livro para a gente criar um pouco mais de profundidade. Obviamente, existem diversos outros livros que abordam essas mesmas raças, tem mais profundidades ainda do cenário, mas aqui serve para a gente trazer um pouco mais de, vamos dizer assim, uma análise tanto quanto especial. Pegando, obviamente, os livros clássicos que nós temos aqui. E hoje iremos falar sobre os Draconatos. Então, pessoal, falando um pouco sobre os Draconatos. E o que eu acho interessante é principalmente quando existe textos. Simplesmente falar, descrição, que isso, aquele outro, ok, perfeito, maravilhoso. Porém, quando existe textos que trazem um ponto de vista, quando trazem imersão, quando trazem uma biografia, quando trazem uma citação, eu acho muito mais legal, principalmente quando a gente fala sobre imersão e, obviamente, o jogo, né? Porque estamos falando de um jogo que é role playing game, então é um jogo de interpretação. Então, obviamente, quanto melhor a imersão, melhor a interpretação. E começando aqui com uma citação interessante, começando aqui pela transição. Seu pai ficou na primeira das 3 escadas que levavam ao portal imóvel. As escamas de sua face tinham ficado pálidas ao redor das bordas, mas Clannimahen ainda aparentava ser capaz de derrubar um urso atroz apenas com suas mãos. Ela já não estava sua antiga armadura pesada, substituída por uma armadura de escamas de cor violeta com detalhes prateados brilhantes. Mas também havia um brasão no seu braço. A marca havia uma casa estrangeira. A espada em suas costas era a mesma, aquela que carregava mesmo antes de ter encontrado os gêmeos quando partiu nos portões de Areshvain. Por toda a sua vida, Federich soube que se decifrar os feitiços de seu pai era uma perícia que ela ainda tinha que aprender. Humano que não conseguiria observar a mudança nos olhos dela, a Vilária certamente veria apenas a indiferença de um dragão no rosto de Clannimahen, mas a mudança das escamas, o arco de sua crista e o conjunto de seus olhos, balbuciar dos seus dentes, a face de seu pai dizia muito, mas cada escama dessa vez parecia completamente imóvel, a indiferença de um dragão mesmo para Federic. Eren M. Vines, o adversário. O que é interessante aqui nesse texto? Claro que se a gente for pegar aqui a imagem do Draconato como um todo, você percebe que tem esses detalhes tanto de um quesito bem dracônico mesmo, principalmente como se fosse sangue de dragão. A gente vê uma cabecinha aqui, referenciando talvez aquelas tribos que faziam diminuições de cabeça. Só que o que é interessante aqui nesse texto, se a gente for pegar, fala, né? Seu pai ficou na primeira das 3 escadas que levantavam o portal imóvel. As escamas de sua face tinham ficado pálidas ao redor das bordas, mas Clannimahen ainda aparentava ser capaz de derrubar um urso atroz através de suas mãos. O que é interessante aqui? Aqui nós temos ficado pálidas ao redor das bordas. Obviamente, isso pode ser simplesmente uma força de expressão, onde a gente aparenta ter algo que seria como a minha impressão daquilo é como se tivesse acontecido. Ou pode ser realmente algo que aconteça na fisiologia de um draconato. Porque a gente pode ficar pensando, por eles serem répteis, né, no caso, será que eles possuem uma ruborização no momento que está um pouco nervoso, ou um tanto com medo, ou envergonhado, ou com ódio, alguma coisa? Existem esses detalhes dessas pequenas fisiologias? É interessante, por quê? Quando a gente fala, por exemplo, dentro da gamificação do jogo, você percebe que rola um insight para saber se a pessoa está mentindo. A pessoa conhece meio que a linguagem não verbal, as microexpressões do rosto para saber se existe alguma certa coisa? Será que existe dentro da fisiologia dos draconatos, dos elfos, dos anões, dos humanos, que possibilita ter esse conhecimento mais natural ou até mesmo algo no senso comum? Obviamente, quando falamos sobre jogo, existe esse detalhe, pode ser que, caso a pessoa role mal, pode falar assim, mas aqui você não tem meio que uma noção muito clara pelo fato de ser uma raça diferente. E quando rola bastante alto, você pode falar assim, não, que com certeza acontece isso e aquele outro. Mas aqui você percebe que existe um pequeno detalhe do que? Fisiologia e comportamento.
Obviamente, a gente pode colocar que dentro de um worldbuilding mais profundo, de um iceberg cultural bem mais profundo, você pode ver que existe categorias como, por exemplo, o comportamento. E o comportamento, dependendo do quesito social, pode existir já alguns subcomportamentos relacionados à fisiologia, pegando um pouco a pirâmide de Maslow. Então é interessante que mesmo que seja apenas um ponto de vista, ou seja, realmente algo real daquilo onde acontece essa diferenciação, seja pelo um, seja pelo outro, é interessante colocar aqui o fator da dúvida. E, obviamente, trazer essas discussões, eu acho isso bem interessante. E, obviamente, ainda mais pelo fato que parece que ela está enfrentando o pai dela, você percebe que existe essa ideia. E o interessante aqui é que fala, né, Erin Emsven, o adversário, pode ser que seja uma pessoa que, ou de uma certa forma, meio que é responsável por lutas, ou é alguém que relata isso, ou seria mesmo a pessoa que está meio que sim fazendo parte da situação. E que é interessante você perceber, né? Que mostra. Mas a mudança das escamas, do arco de sua crista, o conjunto de seus olhos, o balbuciar dos seus dentes, a face do seu pai dizia muito. Então, sim, isso meio que talvez seja remetendo ao primeiro ponto, à primeira discussão, mas é que mostra que existe sim uma fisiologia e pequenos traços. Da mesma forma que você fica triste, ou fica bravo, ou fica alegre, ou fica espantado, e existe as microexpressões, existe também as microexpressões dentro daquela fisiologia do draconato, onde talvez cristas aumente, pupilas dilatem, pedaços das escamas ficam ressaltadas. Então, sim, pelo menos assim, de uma leve flavor, pode ser que sim, exista um conjunto de linguagem não verbal, um conjunto de microexpressões que remetem a algum tipo de coisa. Obviamente não vai ter um documento profundo, algo que pode ser interessante caso você, mestre, queira produzir meio que um manual de microexpressões raciais dentro do seu universo fantástico. Mas é uma coisa interessante você ir colocando, e pelo menos no caso de narrativa, caso você queira transformar em história futuramente a sua narração ou o seu universo, é algo interessante a ser abordado. E aqui a gente pega, falando um pouco sobre o draconato propriamente dito, né? Descendente dos dragões, como seus nomes demonstram, os draconatos ainda orgulhosos pelo mundo que saúda o temor incompreensível. Rodados por deuses dracônicos e pelos próprios, e fala aqui, trazendo um pouquinho sobre a parte da descrição e do seu orgulho. E entra o ponto primordial que aqui é o orgulho realmente do parentesco dracônico. Draconatos parecem muito com dragões que estão de pé de forma humanoide, apesar de não possuírem asas nem cauda. O primeiro draconato possui escamas e mates brilhantes combinado com cores do dragão que descendia. A geração se mistura criando uma aparição mais uniforme. Suas pequenas escamas finas normalmente são de cor bronze ou de latão, algumas vezes indicando até tons de escarlate, ferrugem, ouro de cobre esverdeado. Eles são tão altos, possuem 1,95 m, possuem mais de 150 kg, e os seus pés são fortes, têm 3 dedos, as características de dragão propriamente dito. O sangue do tipo particularmente do dragão percorre as suas veias e fala um pouco sobre essa relação que tem direto, falando sobre a questão de ancestralidade mais metálica ou uma ancestralidade mais feral do caso cromático. E o que é interessante disso? Quando a gente fala sobre a descendência direta com dragões, existe sim o fator linhagem, obviamente, de quem ele é inspirado que eu digo a árvore genealógica daquele draconato, se ele é um draconato cromático, ou se ele é metálico, ou se tem alguma relação que existe sim. Porém, pelo fato de existir essa possibilidade genética, é interessante você ter essa leve noçãozinha para a construção do personagem, porque isso pode gerar camadas de personalidade muito mais profunda que simplesmente uma rolagem de dados com o objetivo de dizer os seus ideais, seus defeitos e aquele outro. Porque se você considera que ele é um draconato vermelho, um draconato branco, um draconato preto, um draconato de bronze, um draconato de ouro, um draconato de prata e assim por diante, os dragões possuem esse fator. Obviamente, quando a gente fala sobre seres humanos, dizer que a genética comportamental do pai e da mãe interfere, do pai e da mãe especificamente, não. Obviamente, o mimetismo, obviamente, a convivência tem, sim, fatores bem interessantes,
Porém, num quesito de espécie humana, os genes de comportamento meio que já programados do cérebro é passado para frente. Então, considerando que nós temos seres humanoides que são descendentes de criaturas dracônicas, que possuem um comportamento expresso em seus genes e possuem sangue, no caso, quando eu falo de tem os mesmos sangues, considera que possui uma genética híbrida, aí é algo interessante. Então você percebe que existe sim essa conexão e, obviamente, você pode construir essa profundidade no quesito comportamental a partir de não apenas esse fator social de como eles foram criados, como foram, mas também um pouco do seu comportamento animal pelo fato de ser descendente de uma criatura dracônica X, Y ou Z. Então é interessante porque você pode criar esses complexos de camadas e construindo um personagem muito mais rico simplesmente criando contrastes. Ou a pessoa que abraça as suas características dracônicas, ou aquele que quer ser totalmente um contrastante fora desse quesito, gerando então o quê? O fator de importância que nós temos. Aqui eu quero ser bom, quero ser legal, quero ser isso, aquilo, outro, porém eu tenho genes dos dragões cromáticos, principalmente um vermelho, um branco, um preto. Então será que não existe essa batalha interna nos momentos que acontece uma tensão e tipo, nossa, e agora o que nós vamos fazer? Não sei o quê. Mas o que você acha? A pessoa explode com o seu gene dracônico porque não aguenta, porque ele mantém o filtro do ego, do superego, do id. Então, simplesmente, pra galera que, mas é tão clássico. Sim. Mas será que você, experiente do RPG, não pode colocar essa profundidade de construção de personagem simplesmente considerando o fato de que eu sou um dragão de escamas XYZ? Então aqui fala sobre os clãs autossuficientes, faltando agora um quesito mais específico. E você percebe que, pelo fato deles terem essa devoção direta com os dragões e tudo mais, existe sim essa... como se fosse... Aqui fala do autossuficiente, né? Mas aqui meio que como se tivesse essa unidade muito forte, esse auto-enclausuramento, né? Tanto que fala que, para qualquer draconato, o clã é o mais importante para a sua própria vida. Draconatos devem ter a devoção e o respeito pelo seu clã, acima de tudo, até mesmo dos deuses. A conduta de cada draconato reflete a honra de seu clã, e trazer desonra para o clã pode ressaltar a expulsão ou exílio. Cada draconato sabe da sua posição e deveres para o clã, e a honra requer manutenção dos seus laços e posição, em busca da continuidade de perfeição, e assim por diante. O que é interessante aqui? Como nós estamos falando que existe uma relação já social, nisso você cria mais uma profundidade de personalidade, comportamento, background e história. Por quê? Aqui diz, né, que os draconatos têm clãs autossuficientes, possuem aqui os nomes draconatos, aqui possui e vai embora. E não tem mais os clãs e já entra no gnomo. Com isso, o que a gente tem? Pelo fato de ser um livro mais básico, provavelmente Cassano deve ter um livro falando sobre os clãs, mas aqui você abre a oportunidade de você, jogador, propiciar uma opção para o seu mestre, dizendo, mestre, eu queria que o meu draconato fosse de um clã A, B, C e D. Ou, né, ele tem essas características, ou até mesmo o mestre conseguir dar opções de possíveis clãs. Por quê? Se fala que a ideia é uma comunhão entre o draconato, o clã e a sua linhagem, será que então não existe um clã de draconatos verdes que tem como principal objetivo a evolução espiritual pelo fato do não sei o que, não sei o que, juntamente com o negócio? Aí, não, mas existe dentro desse clã dos draconatos verdes, existe um subclã, um outro clã de draconatos verdes que tem um objetivo muito mais de ser pessoas influentes da tramóia, não sei o que. Então é interessante você propor clãs diferentes, ou até mesmo você mestre, você jogador, com o objetivo de trazer mais profundidade, não apenas para o personagem, mas para o plot da narrativa mesmo assim. Porque um bom mestre, ele consegue pegar o background dos personagens que estão trazidos pelos jogadores e colocar nas suas campanhas. Então se você é um personagem que tem como principal ponto a devoção para o clã, aí ele coloca que o líder do seu clã está associado ao inimigo, como que você, PJ, vai fazer para conseguir vencer o negócio ou derrotar o inimigo, sendo que foi ordens lícitas de o seu líder máximo dizendo que não,
ele é nosso aliado. Olha as possíveis tramóias e ganchos de aventura que vocês podem fazer, tanto possibilitando isso, colocando no seu background, quanto você mestre para construir uma história simples, besta, trazendo a partir do livro base do D&D quinta edição. Simplesmente dizendo essa frase: Draconatos devem ser devotos e respeitos pelo seu clã acima de tudo, até mesmo dos deuses. Olha que interessante você construir a grande disputa moral que existe entre uma ordem divina, o que é certo e o que é errado, e uma ordem do seu líder de clã. Olha a profundidade de coisas que você pode fazer. Falando um pouco sobre os nomes dos Draconatos, é interessante aqui, porque fala que o Draconatos possui um nome, né, pessoal dado do seu nascimento, mas eles colocam o nome do seu clã na frente como uma demonstração de honra. O nome de infância, o apelido, geralmente é usado entre os companheiros com um termo descritivo ou uma forma carinhosa. O nome deve recorrer a um evento, né? O nome deve recorrer a um evento que contracenasse a um hábito. Então, o que é interessante? Aqui você percebe que nós temos nomes básicos, né? Akshahan, Balazar, Barash, Donar, Kesh, Kazan, mais. O que eu acho que poderia ser interessante aqui, meio que como se fosse um ponto legal de ser trabalhado, seria as sílabas trazidas aqui dentro dessa discussão fonética. Será que os Draconatos, pela sua estrutura fonoaudióloga, conseguiria dizer todas as sílabas? Então acredito que de uma forma interessante, apesar de ter sílabas muito fortes, chá, ma, ro, gra, fra, glas, tá, já, cra. Então tem sílabas muito fortes mostrando essa estrutura forte da própria imponência dos Draconatos, porém acredito que seria interessante, obviamente talvez tenha, ou simplesmente é uma pessoa doente mental, fãs de Conlang, que acha interessante abordar essas profundidades, criar essa opção. Mas agora é um outro ponto importante que eu acho bem legal colocar, que é o seguinte: o nome de infância ou apelido geralmente é usado entre companheiros como um termo descritivo ou uma forma carinhosa. O nome deve recordar um evento ou centrar-se em um hábito. Ou seja, qual que é o nome do nosso Draconato? Vamos considerar que Balazar seria meio que o nome do clã, e Donar seria o nome da pessoa. Então, o nome da pessoa, ela é Balazar Donar ou Donar Balazar. Aí vai ser colocado, né, no caso, na frente como um nome, né? Então, se o nome dele é Donar e o clã é o clã Balazar, então o nome dele é Balazar Donar. Perfeito. Então esse aqui é um nome que ele se apresenta para todos dentro e fora do seu clã. Mas, ele dentro dos amigos ou núcleo familiar, ele tem um apelido. E o apelido é dado a partir de um evento ou de um hábito. Então, se por acaso o cara tem meio que um hábito de, meio que, sei lá, arranhar parede ou pedras como forma de apontar as suas unhas, ele pode ser chamado de Donar o Apontador. Ou simplesmente chamar ele de apontador, ou de dedos finos, ou de garras finas, porque ele tem esse hábito. Ou simplesmente um dia engraçado, meio que ou contado no seu dia a dia, que quando ele era pequeno, um dia ele foi lá e roubou uma maçã de uma macieira e na hora de descer escorregou e caiu de bunda. Né? Então, meio que carinhosamente entre os amigos, fazendo até um certo tipo de bullying, o apelido dele é o Cai de Bunda. Então, assim, o cara, ele é um draconato, líder, não sei o que, de um grupo fodelão pra caramba, nível 19, os caras lá 4. Porém, pro amigo dele, pro pai dele, pro conhecido dele, ele simplesmente é o Cai de Bunda. Então, assim, olha que legal a profundidade que existe, simplesmente porque nós temos uma característica específica disso nessa construção. E isso é simplesmente pelo fato de existir a possibilidade de construir algo sociocultural bem interessante. Porque olha que legal, você simplesmente apresenta um personagem draconato cabuloso, ou até mesmo o seu jogador está construindo um personagem cabuloso,
Até que você, mestre, coloca ele diante a um amigo de infância, numa taverna, numa negociação. Imagina só, o cara chega, a cena que é interessante. O cara chega lá, tá tendo um concílio de guerra, e ele precisa mostrar alguma coisa. E ele não sabia, mas o melhor amigo dele, ou um colega de infância, é um dos generais. Aí o cara chega, olha e acontece essa cena bizarra. O cara fala, carne de bunda, dedo fino. Olha que interessante a criação de contexto. E com isso você já pode gerar um quesito de um carisma, uma rolagem de carisma mais interessante, pode ter algumas concentrações bem legais. Então é bem legal trazer esses pequenos detalhes, porque isso enriquece demais o universo e obviamente deixa a jogatina bem mais interessante, bem mais imersiva. Porque eu tenho diversos apelidos. O meu irmão me chama de uma forma, meus colegas me chamam de outros grupos de amizade me chamam de outra forma. Então, essa identidade que você tem de uma forma carinhosa, desde Rafa, Rafael, Fei, Bife, cada um tem a sua história, cada um tem o seu motivo, cada grupo traz um conceito diferente, e eu acho que isso é primordial para deixar um jogo que tem como principal ponto inspirações, experiências e interpretações, algo com esses pequenos detalhes de sutileza fica bem mais legal. Agora entra aquele ponto que eu também gosto bastante, que é aqui, né? Raças incomuns. Os Draconatos e o resto das raças nesse capítulo são incomuns. Elas não existem em todo o mundo de D&D e mesmo quando elas se encontram, elas são menos difundidas que os anões, elfos, halflings e humanos. Então, você percebe que é o seguinte, ele já está trazendo o que? Draconatos, gnomos, meio elfos e meio orcs, tem essa dificuldade, tanto que mostra que nas cidades como as politas do universo de D&D, a maioria das pessoas dificilmente olha duas vezes para o membro até mesmo da raça mais exóticas. Mas as pequenas cidades e vilas que permeiam a zona rural são diferentes. O povo comum não está acostumado a ver membros de raças como draconatos, gnomos, meio-elfos e meio-orcs. E no caso também os tieflings. Apesar de isso não ser especificamente dos draconatos, vamos abordar um pouco aqui falando sobre os draconatos, como que a questão dos humanos, pelo menos nas cidades rurais, veem os draconatos. É fácil presumir que um draconato é um monstro, principalmente se suas escamas possuírem uma herança cromática. A não ser que o draconato comece a cuspir fogo, causar destruição, no entanto, as pessoas tendem a reagir com cautela ao invés de um medo descontrolado. Então, meio que assim, as pessoas que estão fora das cidades, que estão menos acostumadas com essas presenças, eles imaginam, aquela pessoa pode ser uma criatura. Então, ao invés de ser algo meio que, ai meu Deus, e agora? Caos instaurado. Não, vamos só tomar cuidado, vamos cuidar, não sei o que. Mas não impede de você trazer esse pequeno detalhe para uma vila específica que está lá no fundo do Caju das Druidas. Então você pega, por exemplo, uma cidade, um interiorzinho, uma vilazinha, todo mundo é tranquilo e tudo mais e tal, até que você chega com o seu draconato e começa o caos. Não, por quê? Ou atentados de assassinatos, diversas outras coisas que podem rolar com possíveis obstáculos, plots ou coisas interessantes, com o objetivo de criar premissas diferentes. E por quê? Dentro de fatores sociais, na hora da construção de um universo, preconceitos, mitos, lendas, superstições, tudo isso está direcionado na construção viva de uma cidade totalmente independente dos personagens. Então, é uma cidade que, antes do seu personagem adentrar, ela já tinha um certo tipo de preconceito, uma superstição besta, dizendo que um dia não sei o que, não sei o que. E não impede também dessa vila que era indiferente gerar um preconceito pelo fato de que você, Draconato, fez alguma merda nessa cidade, e agora essa cidade possui preconceito com outros Draconatos, ou até mesmo com criaturas reptilianas diversas, simplesmente porque você fez essa merda. Então é interessante porque esse pequeno trecho que mostra, apesar de presumir os Draconatos são monstros, principalmente por suas escamas possuírem heranças cromáticas e blá 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 blá. Então você pode gerar o que? Possíveis plots justificativas, porque pessoas são ressentidas. Pessoas têm mágoas, pessoas lembram. Então, se isso acontece, por que não gerar uma plot interessante com o objetivo de construir algo que vai além de uma narrativa? Aqui já falo um pouco mais agora sobre os traços dracônicos propriamente ditos, né? Falando sobre força de mais 2, carisma de mais 1, a idade que vai entre
né? No caso, eles caminham a partir de nascimento, adquirem o tamanho de desenvolvimento de anos, com 3 anos de idade, e eles possuem viver até 80 anos. Beleza. A tendência dos draconatos são extremamente realizados a partir do seu lado de guerra cósmica entre o bem e o mal, Bahamut, Tiamat, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o tamanho também. Aqui fala sobre as cores, né? Dizendo que o azul, o branco, o bronze, o cobre, o latão, o negro, o ouro, o prata, o verde, o vermelho. Isso mais pelo quesito de você ter o seu sopro, porque você tem como habilidade racial. Mas não impede também de você utilizar dessas cores na hora de definir o seu personagem com o objetivo de criar aquela trama que eu disse anteriormente. Se você tem o quesito azul, porque você quer ter habilidade elétrica e tudo mais, por que não dar uma pesquisadinha de como são os dragões azuis e com isso criar alguma coisa mais profunda com o objetivo de traduzir essa personalidade, gostos, histórias e tudo mais, né? E pegando aqui os draconianos, né, no cenário de Dragonlance, os seguidores da deusa maligna Tarrasque apresentam um ritual sombrio que permite que eles corrompam ovos de dragões metálicos, produzindo draconatos malignos chamados de draconianos. 5 tipos de draconianos correspondem aos 5 tipos de dragões metálicos, lutando pela guerra e tudo mais, né? Sendo Araxio Ouros, Baal Latão, Bazak Bronze e tudo mais. O que é interessante aqui é que, mecanicamente falando, você sendo um draconato, você pode sim meio que abraçar isso. Por quê? Aqui está dizendo que existe dentro do cenário de Dragonlance, as pessoas pegam ovos de dragão e transformam eles em draconatos, e esses draconatos são draconianos. Então, caso você queira ainda colocar mais esse ponto de eu tenho uma origem metálica dourada, porém, eu, na verdade, nasci de uma incubadora em Dragonlance, pelo fato de ter o corrompido, e agora eu sou um draconiano. Na verdade, não deixa de ser um dragonato. Porém, de ouro, maldoso? Olha que profundidade que você pode fazer. Além do mais, isso permite você, mestre, não apenas no Dragonlance, colocar outras possibilidades de draconatos a partir de suas cores e suas texturas, fazer coisas diferentes. Não é só porque o dragão é cromático, ele precisa ser malvado, não é só porque o draconiano, né, no caso, os draconatos possuem metálico, não quer dizer que sejam bons. Você pode construir essas pequenas tramas, e por que não? Aí fala sobre aqui a ancestralidade, fala sobre a arma e tudo mais, resistência e tudo mais. O que é interessante aqui dentro dos draconatos? Você percebe que, apesar de ser algo mais simples, com 2, 3 páginas aqui dentro do livro do jogador, ele traz uma premissa bem mais profunda pelo fato de construir algo que é misto. Além do fato de ser uma mistura entre talvez um humano e um dragão, na sua forma que seja, criando esse meio termo aí. Só que o que é interessante é o fato de existirem a parte social, cultural, genética, fonética e histórica. Tudo isso permite com que, sendo algo simples, com poucas informações aqui, obviamente poucas informações históricas, socioculturais, você percebe que existe uma variedade de coisas que estão dentro dos subtextos com o objetivo de construir bem mais profundamente as suas histórias com premissas históricas, sociais, e obviamente, se você quer construir algo que vai colocando de ponto a ponto, cultura a cultura, plot a plot, conflito a conflito, se você é um mestre que tem preguiça de construir coisas e vai mais no improviso, só de você ler todo esse fator falando sobre quais são as raças jogáveis do livro básico da 5ª edição, você consegue tirar trolho de histórias. Já nos anões, que a gente já abordou, e aqui nos draconatos, obviamente ainda tem os humanos, os gnomos, elfos e assim por diante, você percebe que existe diversos fatores que podem ser colocados simplesmente por quê? Porque sim, está aqui. E um adendo interessante que fala, né, um idioma dracônico é conhecido por ser uma das mais antigas línguas ainda usado dentro do estudo de magia. A linguagem soa áspera para a maioria das criaturas, incluindo várias consonantes e sílabas firmes. Então assim, ele ainda traz um pouquinho para caso você queira colocar meio que um Smaug da vida, é interessante você colocar essa profundidade dentro dessas construções, porque, novamente, é um jogo de roleplay. Então, se é interpretativo, bora lá, imerge nisso, não precisa criar vozinhas, sotaques, mas se você tem essa possibilidade, vai com tudo, você é jogador, você é mestre.
Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa minha revisãozinha rápida e clássica dos Draconatos. Obviamente, se vocês querem que eu coloque alguma outra raça específica dentro dessa ordem, estou fazendo aí a ordem um pouco dos pedidos, um pouco da minha vontade, mas se existe algum outro material que vocês gostariam, que eu já trouxe alguns materiais também de Magic, RPG, fala, não, mas que tal você falar um pouco mais sobre a raça Warforged de tal livro? Ah, porque você podia falar também sobre os Elfos Negros de tal cenário. É só deixar aqui nos comentários que eu achando o livro, eu baixo e a gente consegue fazer essa conversinha, beleza? E lembrando que nós estamos aqui no dia 29, tá quase acabando. Caso vocês queiram participar do nosso concurso de criação de criaturas fantásticas, o link do edital tá aqui. E se você quiser dar aquela última ajudinha no final do mês ou esperar para o mês que vem, fique à vontade. Também temos o nosso Catarse, que dá para ajudar um pouquinho no canal e fazer a gente crescer um pouco mais. Use a burra das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!